Os nossos repórteres continuam de plantão, assim como todas as nossas equipes. Nós vamos atualizando você durante toda a edição de hoje. Mas o SBT Brasil preparou um mapa para você ter uma ideia da dimensão desse acidente e dessa verdadeira tragédia. Veja, a explosão ocorreu em uma área de comunidade no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, que fica atrás exatamente de um edifício residencial. Para que você tenha uma ideia, o quarteirão inteiro foi atingido pelo impacto, que alcançou desde a rua José Benito de Moraes Leme até a rua Piraúba, onde fica o muro desse condomínio. A área inteira foi isolada, 35 casas foram destruídas. Olha, nós estamos trazendo todas as informações agora e nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros para tentar entender melhor o que pode ter causado essa explosão que terminou com pelo menos uma morte em São Paulo. Major, muito boa noite, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez por atender esse meu pedido. Diante de todas as informações que já foram apresentadas aqui, é possível saber como esse acidente ocorreu e por que ele aconteceu? Os fatos vão ser apurados certamente pela perícia, mas o que a gente tem de informações, ela pode ser suficiente para determinar uma causa. Primeiro, um vazamento de gás, ele faz com que esse gás no ambiente fique acumulado em determinado ponto. E esse acúmulo, ele é muito perigoso, por causa que se ele tiver um contato com uma fonte de calor, pode ocorrer uma explosão de todo o ambiente, e não de um botijão de gás ou da tubulação de gás. O que aconteceu foi um rompimento da tubulação, esse gás se acumulou em determinado ponto ali das edificações e certamente aconteceu uma faísca, uma centelha que pudesse iniciar a explosão e causar a deflagração, atingindo elementos estruturais importantes das edificações, derrubando. Essa explosão acontece não apenas onde o gás, por exemplo, o gás está aqui no ar, não é? Ele consome esse gás e assume a tubulação também? Às vezes sim, mas o que tudo leva a crer nessa ocorrência é que esse gás vazou e ele ficou acumulado em determinado ponto, ou no subsolo de algum local, ou no sótão, ou em algum ponto onde ele conseguiu permanecer depois do vazamento. E ali as atividades humanas dentro de casa, acender, por exemplo, um interruptor de tomada, ele gera uma faísca. E essa não é apenas um isqueiro, um fogo, Exato. Não é isso, é uma faísca elétrica, pode ocasionar isso também. Pode acontecer por esses fatos. Então, você pode também ligar ali um equipamento elétrico, como uma geladeira, que ela tem o seu motor que gera uma faísca. E essa faísca, em contato com o gás que vazou, com o oxigênio, é o suficiente para causar uma explosão de todo o ambiente. Algumas pessoas, algumas testemunhas relataram sentir o cheiro do gás antes da explosão e depois da explosão também, não é? A gente já relatou vários casos aqui, diversos casos nós já apresentamos ao telespectador do SBT, de botijões de gás. Um botijão de gás comum nas casas, em todas as casas do país, já causa um estrago danado. E você imagine uma tubulação toda encanada, quer dizer, leva o gás para várias casas, como nós mostramos no mapa no telão aqui para você, um quarteirão praticamente inteiro foi devastado, com mais de 30 casas vindo a chão, exatamente em virtude do impacto dessa explosão. Agora o senhor trouxe aqui um bujão de gás, um mini bujão de gás e também uma casa. Como é que funciona isso, Major? Explica para a gente, Olha, por favor. César, o que eu gostaria de colocar aqui é que todo o vazamento de gás, seja pelo botijão ou seja pelo gás encanado, ele pode se acumular no ambiente. O encanado é um gás mais leve do que o ar, ele fica acumulado nas partes superiores da casa. E esse de botijão de gás, que é um comum também, quando acontece o vazamento, ele fica acumulado só que na parte de baixo, porque ele é mais pesado do que o ar. E o que necessita para que tenha a explosão é simplesmente uma faísca que possa ser gerada, por exemplo, como um interruptor de tomada. Então, se a gente puder, a gente pode fazer, simular essa explosão. Por favor. Quando que acontece esse vazamento? Já dá para ouvir daqui o barulho. Quando você tem o vazamento e você tem logo lá dentro oxigênio com o próprio gás, você tem uma simples faísca gerada. Então, na hora que eu faço isso, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Esse é o resultado que a gente tem não só do gás, mas também o que aconteceria dentro de uma casa. O telhado seria projetado, as janelas seriam projetadas, a porta seria projetada e as pessoas que estivessem lá dentro, elas seriam possivelmente ali com a alta temperatura também atingidas. E o que deve ter acontecido nessa ocorrência deve ter sido também
que os elementos estruturais das residências, pilares, vigas, foram atingidos com essa explosão muito forte. E aí eu gostaria de aproveitar aqui toda a sua audiência. Todas as vezes que você tiver um vazamento de gás, você vai perceber pelo cheiro. Então você não deve nunca ficar naquela casa, tire as pessoas lá de dentro, abra portas e janelas e chame os bombeiros pelo telefone 193 em todo o Brasil. Agora, o que a gente não pode fazer é perceber o cheiro de gás, continuar as nossas atividades normais e, principalmente, utilizar alguns equipamentos elétricos. E, como você viu, até um interruptor de tomada. Uma pessoa já foi declarada em óbito, uma pessoa morreu, nós temos outras pessoas internadas. Talvez por ter acontecido num dia de semana em que as pessoas estão trabalhando, essa tragédia poderia ter sido muito maior se fosse num final de semana, como ontem, por exemplo, Dia das Mães. Eu acredito. Não é? Com as pessoas reunidas em casa. Então, quer dizer, é realmente um perigo. O gás, porque nós já trouxemos outros casos aqui em que pessoas morreram respirando, dormindo até o gás, que vaza nos ambientes, em hotéis e tudo mais. Sim. Por que o gás é tão perigoso há tantos anos e continua sendo, Major? Olha, César, eu vejo que ele é um combustível e o combustível ele precisa ter o controle não só de equipamentos, que são casos que acontecem todo dia, que instalam esses equipamentos, os botijões, então reguladores, mangueiras, abraçadeiras, elas têm que ter ali um atendimento técnico muito específico. E você não pode deixar que na sua casa tenha o odor característico do gás. Que ele é o responsável por acumular, às vezes, de pouquinho em pouquinho, mas ele começa a ter uma grande quantidade de materiais e de gases ali no ambiente que eles só estão aguardando uma faísca. Como a gente demonstrou, que ela pode ser simples, pequenininha, ou usar ali seus equipamentos em casa, como uma geladeira, como o próprio fogão, e aí causar, infelizmente, essa tragédia. Major, eu sei que não é a sua área, mas eu preciso perguntar isso para o senhor. Em virtude de tantas pessoas desalojadas, desabrigadas nesse instante, o que fazer? Porque seja lá da Comgás ou da Sabesp, seja qual for o serviço, a população paga por isso. De quem é a responsabilidade? Isso realmente... As pessoas precisam entrar com um processo judicial. Como é que fica a situação dessas pessoas que estão lá com famílias desabrigadas, com animais desabrigados, não tendo para onde ir? Muitas pessoas têm casos de parentes, mas não é o correto. O correto, na minha opinião, pelo menos, seria que essas empresas privadas pudessem pagar para que essas pessoas ficassem hospedadas até a reconstrução ou indenizar essas pessoas pelo valor do bem que perderam. Não, mas isso, com certeza, a Defesa Civil Municipal e Estadual estão no local, então elas oferecem essas ajudas até que possam ser acolhidas pelos próprios sistemas das prefeituras, do governo, onde emergencialmente elas estarão cobertas. Mas, certamente, há necessidade de um acionamento judicial, da busca dos direitos individuais dessas pessoas para que elas possam recompor o patrimônio afetado, porque se houve um vazamento causado por uma obra, essa empresa tem que ser responsável. Sem dúvida. E aí você entra com as devidas medidas judiciais para que você possa repor. Infelizmente, não vamos conseguir repor as vítimas, Exato. Mas a gente tem que ter ali todo o cuidado com as pessoas, que é isso que é o mais importante nesse momento. Sem dúvida. Major, muitíssimo obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por atender o nosso pedido e por estar conosco aqui no SBT Brasil. Muito obrigado.